Este é o mapa com todos os passos que precisa de seguir para comprar uma casa em Portugal em 2024. Alguns elementos são suscetíveis de mudar ao longo do tempo, mas hoje vamos mostrar o básico que precisa de saber para que a aquisição seja bem sucedida. Ponto número 1. Pense bem no que quer comprar. Há uma frase atribuída a Abraham Lincoln: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, gastaria 6 a afiar um machado. Deve reservar algum tempo para analisar o que realmente pretende comprar e debruçar-se sobre diversas questões relativas ao imóvel antes de avançar com qualquer ação. Não compramos casa própria com muita frequência. A duração média de habitação própria permanente é de 12 anos. Para a maioria da população é uma decisão importante na vida e que não deve ser apressada, mas sim cuidadosamente preparada. Esta preparação leva tempo, mas revelar-se-á tremendamente útil quando começar à procura do melhor negócio disponível no mercado. Pergunte-se a si mesmo: preciso disto? Estou pronto para me submeter a este processo e lidar com os desafios que aí vêm? Quanto mais pensar nestas questões antes de iniciar, menor será a confusão. Perceba de quanto tempo dispõe para adquirir um imóvel e qual o motivo da sua compra. Eis alguns exemplos de questões importantes. Quem toma a decisão final? O que mais valorizo no meu imóvel? O que menos valorizo no meu imóvel? E quais são os custos adicionais associados à aquisição? São 22 questões que vamos colocar no ecrã e que não vale a pena estar a mencionar na totalidade, mas que poderão sempre pausar o vídeo e analisá-las. Ponto 2. Pesquisa. Se a área que lhe interessa é nova para si, explore-a. Conheça as infraestruturas, faça uma caminhada, visite as lojas, o comércio e os serviços e imagine a sua vida naquele lugar. Se tem um filho pequeno e um carrinho bebé, veja por onde pode caminhar e se os pavimentos o atrapalham. Leia artigos sobre a área e explore no Google Maps. Verifique a saída da autoestrada e a distância real da paragem de autocarro, metro ou comboio. Além disso, seria uma boa ideia dedicar algum tempo à aprendizagem dos conceitos básicos do mercado imobiliário para conseguir testar a competência de um consultor imobiliário, estar familiarizado com o ramo e comunicar com mais facilidade com especialistas desta área. Ponto número 3. Trabalhar com um consultor imobiliário. Em 2023, 86% das transações de imóveis em Portugal foram realizadas por consultores imobiliários. A regulamentação do mercado muda todos os anos e surgem cada vez mais desafios que exigem competências profissionais. No geral, trabalhar com um consultor imobiliário pode agilizar o processo de compra ou venda e aumentar a probabilidade de uma transação bem-sucedida. No entanto, é crucial escolher um profissional que conheça o mercado em Portugal e que se preocupe com as suas necessidades e prioridades e com quem se sinta confortável em trabalhar. Não tenha pressa em escolher um consultor imobiliário. Faça a sua pesquisa. Naturalmente que sou suspeito, mas acredito que, hoje em dia, trabalhar com um consultor imobiliário pode oferecer múltiplas vantagens. Ao entrar no mercado imobiliário em Portugal, especialmente na zona do Porto, é importante ter um conhecimento profundo do mercado. Quais são as zonas ou bairros? Qual o seu histórico e perspectivas de futuro? Quais são os preços dessas zonas? E qual tem sido a tendência desses preços? Estes são conhecimentos indispensáveis para que tome decisões informadas. O segredo de uma boa negociação é a informação e quanto mais informação tiver, maior será a probabilidade de fazer um bom negócio. O que nos leva ao próximo passo: competências de negociação. Os consultores são negociadores experientes que podem ajudá-lo a conseguir o melhor negócio possível. Enquanto que a maior parte das pessoas compra casa de 12 em 12 anos, conforme mencionei anteriormente, um consultor negocia imóveis diária ou semanalmente. Defender os seus interesses e representá-lo nas negociações são algumas das responsabilidades do consultor. Ponto 3. Acesso a imóveis. Os consultores têm acesso a uma vasta carteira de imóveis através das suas bases de dados, plataformas de pesquisa e pelo contacto diário com o mercado, incluindo propriedades que podem não estar visíveis para o público, poupando-lhe tempo e esforço na procura de um imóvel. Ponto número 4. Orientação durante o processo. Existem muitas etapas subjacentes à compra ou venda de um imóvel. Um consultor imobiliário estará ciente de todos estes passos e poderá orientá-lo e acompanhá-lo ao longo dos mesmos, desde ouvir as suas necessidades na procura do imóvel até à conclusão do negócio ou mesmo após a conclusão com o acompanhamento pós-compra ou acompanhamento pós-venda. Em seguida, temos também o acompanhamento jurídico e contratual. As transações imobiliárias envolvem diversos documentos e contratos jurídicos. Um consultor tem atrás de si uma equipa jurídica que o ajudará a garantir que tudo é tratado adequadamente e que o cliente estará protegido durante todo o processo. Temos também uma vasta rede de contactos profissionais. Os consultores, por norma, têm uma rede de contactos que poderá ser útil em diversas questões transacionais, incluindo arquitetos, engenheiros, agentes de execução, inspetores técnicos, advogados e solicitadores. O que é que tudo isto vai permitir? Poupar tempo e evitar stresses. Ao delegar a maioria do trabalho ao consultor imobiliário, poupa o seu tempo e reduz as suas preocupações. E assim pode dedicar-se a outras prioridades na sua vida. O ponto 4 é relativamente curto, mas pode-lhe poupar imenso tempo, dinheiro e dores de cabeça.
são as questões jurídicas. Ao entrar em contacto com um consultor, advogado ou solicitador, pergunte-lhe que documentos irão requerer assinatura ao longo de cada etapa da transação, da validade de cada contrato e dos seus direitos e deveres enquanto comprador ou vendedor. As principais etapas do processo podem e devem ser antecipadamente preparadas. Ao fazer estas perguntas ao início, será possível acompanhar todo o processo e sentir-se confiante. Pode ter a certeza de que um consultor competente irá estar preparado para o ajudar nas demais questões jurídicas. O próximo ponto a abordar é o orçamento e financiamento e deverá ser muito bem ponderado. Defina o seu orçamento. Este é um cálculo que precisa de ser cuidadosamente apurado para evitar surpresas no futuro. Antes de iniciar o cálculo, sugerimos que faça uma lista de todas as potenciais despesas, sendo algumas delas o depósito de reserva, na altura da assinatura de CPCV, e que geralmente vai de 10% a 30% e pode ser considerado uma parte do adiantamento do pagamento da propriedade. Depois, há os impostos sobre a propriedade. Há o IMT, que normalmente vai de 0% a 8%, dependendo do preço de compra do imóvel. Há o imposto de selo, que incide não só sobre o imóvel, mas também sobre os documentos e acordos relativos, incluindo, por exemplo, a escritura e os contratos e hipotecas, e é pago pelo comprador e cobrado à taxa fixa legal de 0,8% sobre o valor tributário registado do imóvel. Em seguida, existem também os custos de escritura. Normalmente, são suportados pelo comprador e variáveis de acordo com o tipo de notário, seja público ou privado. Deverá levar ainda em consideração as despesas de mudança, as reparações afetas ao imóvel, os custos de avaliação do imóvel, as taxas bancárias e os honorários notariais. Caso haja lugar a pagamento de honorários ao consultor imobiliário, estes são habitualmente suportados pelo vendedor do imóvel. No entanto, e agora vamos incluir aqui uma folha de Excel porque esta explicação pode ser um bocadinho confusa, caso o comprador disponha do capital necessário para tal, ser-lhe-á benéfico ser ele a pagar os honorários, uma vez que esse valor será abatido ao valor do imóvel, não ficando o vendedor a perder, uma vez que sempre necessitaria de pagar a comissão ao consultor. E os impostos a pagar pelo comprador serão calculados sobre um valor menor. Caso necessite financiamento, o cálculo será efetuado para o imóvel em questão. Deve ficar a conhecer a lista de documentos que o banco exige e fazer uma simulação de empréstimo para ter uma noção geral dos custos. Uma solicitação comum dos nossos clientes é comparar ofertas de vários bancos. Graças aos nossos parceiros, podemos enviar um pedido a vários bancos em Portugal e apresentar-lhe um mapa com todas as ofertas em que pode comparar taxas de juro, spread, pagamento de entrada, tipos de taxa e muito mais. No fundo, fica com uma ideia do que os bancos em Portugal lhe podem oferecer de forma gratuita e sem ter de sair de casa. No nosso último vídeo, mencionámos que, para os jovens em Portugal, com menos de 35 anos, a partir de dia 1 de agosto, vão haver condições especiais relativos ao orçamento. Nomeadamente, estes jovens irão estar isentos do pagamento de imposto de selo, de IMT e poderão ainda ser financiados a 100%. Se quer saber mais sobre este tema, não se esqueça de ir verificar esse vídeo. O estudo de mercado será também muito importante. Com base no nosso feedback e experiência, precisa de um estudo de mercado detalhado para saber qual é o preço do metro quadrado do imóvel, ser capaz de comparar diferentes áreas, avaliar o valor de qualquer curso, por exemplo, uma piscina, ou o custo adicional do elevador, ou algum lugar de estacionamento privativo, saber há quanto tempo o imóvel está no mercado, estar a par dos factos no processo de negociação, saber o preço de outros imóveis na mesma área, conhecer as armadilhas e saber onde não comprar por causa das distâncias às infraestruturas, a reputação da zona, as perspectivas de futuro, e um consultor experiente deve fornecer-lhe essas informações a seu pedido. Lembra-se quando lhe disse no início do vídeo que a maior parte do tempo deveria ser afeta à preparação? Já passámos em 6 pontos e ainda nem sequer começámos a procurar casa, mas se chegou até aqui e seguiu os pontos anteriores, parabéns! Está preparado para começar a pesquisa de imóveis. O próximo passo é encontrar uma casa. Com base na nossa experiência, esse processo pode levar, em média, 1 a 8 semanas. Acreditamos que um consultor imobiliário pode ser de grande ajuda nesta fase. O mercado em Portugal é ativo e há muita concorrência, o que aumenta significativamente a procura de imóveis e a dificuldade em encontrar boas opções. Este é o feedback de alguns dos nossos clientes quando decidem passar por este processo sozinhos. É difícil contactar os proprietários ou vendedores por telefone, os imóveis têm uma descrição pouco detalhada, as partes envolvidas comunicam através de diferentes intermediários e meios e dezenas de pessoas ligam constantemente sobre diferentes propriedades. Várias propriedades já estão reservadas ou disponíveis e o processo de negociação é burocrático e por isso é necessário preparar uma grande quantidade de documentos. Achamos que é importante informá-lo sobre a realidade do processo. Mesmo que o inicie sozinho, estará preparado para enfrentar os desafios. Certifique-se que faz uma lista das suas necessidades e anote cada potencial propriedade para referência em futuras negociações ou comparações com outras propriedades. Se gostou do imóvel e está a pensar fazer uma proposta, talvez seja necessário fazer uma vistoria e avaliação do imóvel. Inspecionar um imóvel antes de comprá-lo é crucial para ter a certeza de que é um bom investimento
e evita potenciais problemas. Em primeiro lugar, deverá avaliar a zona. Deve considerar a vizinhança, a proximidade de serviços como escolas, supermercados e hospitais e o acesso a transportes públicos, por exemplo. Em segundo lugar, e já falámos disso no passado, é necessário ter atenção às questões jurídicas. Peça a caderneta predial, a certidão permanente de registro predial e a licença de utilização do imóvel que pretende adquirir e verifique se existem quaisquer encargos, hipotecas ou questões jurídicas pendentes. Se necessário, faça uma inspeção técnica. Contrate um inspetor qualificado para examinar a qualidade da construção do imóvel, incluindo a integridade estrutural, a canalização, as instalações elétricas, os telhados, o isolamento térmico e acústico ou a presença de pragas, por exemplo. Procure danos causados pela água, mofo e sinais de má manutenção ou de construção. A seguir, poderá também ter em atenção os fatores ambientais. Mais uma vez, se achar necessário, investigue os riscos ambientais como gás radão, telhados de amianto, tinta à base de chumbo ou contaminação do solo. Pesquise a suscetibilidade da propriedade a desastres naturais como inundações, terremotos ou furacões. Em seguida, deverá também ter atenção aos serviços públicos e infraestruturas. Confirme a disponibilidade e condições dos principais serviços públicos como água, eletricidade, gás e esgotos. Avalie a qualidade das estradas, calçadas e sistema de drenagem. Deverá também ter atenção a desenvolvimentos futuros. Pesquise os próximos projetos ou desenvolvimentos na área que possam impactar o valor da propriedade ou da qualidade de vida daquela zona. Deverá também ter atenção se existe uma associação de proprietários ou um condomínio. Se aplicável, reveja as regras, custos e regulamentos do condomínio ou associação de proprietários, bem como possíveis encargos não cumpridos pelo atual proprietário. Compreenda as restrições ao uso da propriedade, responsabilidades de manutenção e quaisquer intervenções planeadas. Deve também procurar assistência profissional se considerar necessário. Consulte consultores imobiliários, advogados, arquitetos, engenheiros, consultores financeiros ou outros profissionais que considere necessários para orientarem durante o processo e com quem possa abordar questões específicas. Lembre-se que uma diligência minuciosa é essencial para minimizar riscos e fazer uma compra ponderada e informada. O ponto número 9 prende-se com a proposta e com a negociação. Saber negociar na hora de comprar um imóvel é uma habilidade essencial e que o pode ajudar a conseguir um melhor negócio. Os 2 primeiros passos para uma boa negociação já deverão ter sido executados. Fazer uma boa pesquisa, sabendo quais os preços dos imóveis disponíveis nas zonas escolhidas e definir um orçamento, considerando todos os custos. Os próximos passos deverão ser investir no relacionamento com o vendedor. Criar um bom relacionamento com o vendedor pode tornar as negociações mais harmoniosas. Ouça com atenção e demonstre interesse genuíno e seja respeitoso durante todo o processo. Identifique a motivação do vendedor. Tente entender o motivo de venda do imóvel. Por que precisa de se mudar e até quando? Conhecer as motivações do vendedor pode ajudá-lo a adaptar a sua proposta. Comece com uma proposta razoável. Faça uma proposta inicial baseada nas suas pesquisas de mercado que efetuou e que reflitam o verdadeiro valor do imóvel. Evite apresentar uma proposta muito abaixo do esperado que possa ofender o vendedor e dificultar futuras negociações. Destaque também os seus pontos fortes como comprador. Nem todos os compradores são iguais. Enfatize a sua prontidão financeira, o financiamento pré-aprovado e a sua disposição para concluir a transação. Um vendedor costuma estar muito mais disposto a negociar com um comprador comprometido e preparado do que com um que anda a ver casas e que não esteja preparado para tomar uma decisão rápida. Foque-se também em soluções que sejam mutuamente benéficas. Aborde as negociações com uma mentalidade colaborativa para alcançar um resultado favorável para si e para o vendedor. Esteja aberto a compromissos e seja flexível na procura de soluções que satisfazam ambas as partes. Negocie termos para além do preço. Se o vendedor não estiver disposto a negociar o preço, considere negociar outros termos, como a data de conclusão da transação, reparações, eletrodomésticos ou um billing incluídos no preço de venda. E mantenha-se sempre sereno e paciente. Por vezes, as negociações podem ser intensas e demoradas. Tente manter-se calmo, evite agir emocionalmente e seja paciente durante todo o processo. E por último, se necessário, consulte profissionais. Procure aconselhamento junto do seu consultor imobiliário, advogado ou consultor financeiro para ajudá-lo a gerir as negociações e garantir que toma decisões informadas. Lembre-se de negociações bem-sucedidas exigem preparação, comunicação e flexibilidade. Se usar estas estratégias, pode aumentar a probabilidade de conseguir um negócio favorável na compra de um imóvel. Deixe-lhe ainda outra dica. Formalize a sua oferta em papel ou por escrito para que ambas as partes se sintam confortáveis e comprometidas uma com a outra. O próximo passo é o processo de financiamento. Depois de ambos os lados concordarem com os termos de venda, o próximo passo é a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, regularmente designado CPCV. Este contrato descreve as condições de venda, incluindo o preço de compra, condições de pagamento e quaisquer contingências. É comum pagar um depósito nesta fase, geralmente em torno de 10% do preço do imóvel. O CPCV é necessário para iniciar o processo oficial de financiamento. Em Portugal, conta com várias etapas semelhantes às de muitos outros países. Em primeiro lugar, há a pesquisa do banco com o qual vai trabalhar e é a pré-aprovação do crédito à habitação.
Se está a seguir este guia, nesta fase já deverá ter obtido a pré-aprovação para um crédito e deverá ter uma ideia clara de quanto lhe será emprestado. Em seguida, existe o pedido formal de financiamento. Com a proposta aceite e o CPCV assinado, é hora de solicitar formalmente um financiamento junto da instituição de crédito. Vai precisar de fornecer documentação, como o documento de identificação civil, as declarações de rendimentos de impostos, o CPCV e informações sobre o imóvel. Depois existe a avaliação do financiamento. Na fase 1, a avaliação do risco pessoal. O banco vai analisar o seu historial de crédito, considerar os documentos que forneceu e a sua situação pessoal e profissional. Qual é a família que tem, se tem filhos e qual é o seu emprego e qual o seu rendimento. Na segunda fase, a avaliação do imóvel. O criador realizará uma avaliação do imóvel para definir o seu valor de mercado e garantir que cumpre os seus critérios de empréstimo. O relatório de avaliação ajuda a determinar o loan to value máximo para o empréstimo. Em seguida, temos a formalização da aprovação do crédito. Se o criador estiver satisfeito com a avaliação da propriedade e com a sua situação financeira, emitirá uma carta de aprovação do crédito, descrevendo os termos e condições do empréstimo. E a seguir, haverá a assinatura do contrato de crédito à habitação. Depois de ter analisado e aceitado a oferta de financiamento, terá de assinar o contrato de crédito. O contrato vincula-o legalmente aos termos do contrato de financiamento. E, por fim, há a conclusão e pagamento. No dia da escritura, todas as partes envolvidas, comprador, vendedor, credor e os seus representantes legais, reúnem-se para concluir a transação. O credor concede o valor financiado acordado ao vendedor e o comprador toma posse da propriedade. Existe ainda o pagamento das prestações de crédito, naturalmente, daqui em diante. Deverá fazer pagamentos regulares do crédito de acordo com o prazo acordado. Normalmente inclui juros e, possivelmente, pagamentos de caução relativamente a seguros. É importante notar que o processo de financiamento em Portugal pode variar ligeiramente dependendo do credor e dos detalhes específicos da sua transação. Estamos quase no fim. Relativamente à transação, estamos no último ponto, a conclusão da transação. A etapa final do processo de compra e venda do imóvel é a assinatura da escritura de compra e venda, nomeadamente num cartório notarial ou junto de um solicitador ou advogado, no caso de se tratar de um documento particular autenticado. Ambas as partes, comprador e vendedor, deverão estar presentes juntamente com os seus representantes jurídicos. Durante a escritura, o notário verifica a identidade das partes, garante que o estatuto jurídico do imóvel é claro e registra a transação no registro predial. Feito o registro, e já recorridos os prazos legais alusivos a direitos de preferência, a propriedade do imóvel é oficialmente transferida para o comprador. É também nesta fase que existe lugar a pagamentos de impostos e taxas. No ponto 5, falamos de orçamento e de como os impostos e taxas podem pesar nas contas. É no momento da assinatura da escritura que terá de pagar os impostos e taxas associados à compra do imóvel. Inclui o IMT, o imposto de selo e ainda as despesas notariais e de registro. Em seguida, a última coisa que terá de fazer é transferir as contas e serviços de utilidade pública para o seu nome. É uma forma de garantir que tem acesso a serviços essenciais na sua nova propriedade. Neste momento, o imóvel é seu. No entanto, é necessário fazer uma gestão pós-compra que envolve uma variedade de tarefas e responsabilidades que visam a preservação e maximização do valor do imóvel para uma eventual revenda. Em primeiro lugar, deverá fazer manutenção regular. A execução de tarefas para manter o imóvel em boas condições, tais como limpeza, jardinagem, pintura e reparação de qualquer desgaste, são extremamente importantes para evitar o que vem a seguir, que são reparações de emergência. Naturalmente, deverá tratar de quaisquer reparações ou problemas urgentes, como fugas de água, problemas elétricos ou danos estruturais. Uma ação imediata pode ajudar a evitar maiores danos no futuro. Depois, deverá ter atenção à segurança e proteção. Deve implementar medidas de segurança para proteger não só o imóvel, mas como os seus ocupantes. E deverá fazer a manutenção de detectores de fumo, monóxido de carbono ou, por exemplo, a manutenção dos extintores de incêndio. Deverá assegurar que as áreas comuns estão bem iluminadas e seguras. Todas estas tarefas são fundamentais para evitar surpresas desagradáveis e até para aumentar o valor de revenda da propriedade no futuro. No entanto, eu considero que deve ter um papel proativo e fazer obras de melhoria e atualização da propriedade. Deve identificar oportunidades para aumentar o valor da propriedade através de renovações e melhorias estéticas e deve planear e supervisionar projetos de renovação, como remodelações de cozinhas ou casas de banho, ou até investir em atualizações sustentáveis ou energeticamente eficientes para reduzir custos operacionais. A gestão eficaz da propriedade pós-compra requer atenção ao detalhe e uma abordagem proativa para resolver problemas. A terceirização de certas tarefas para empresas profissionais de gestão também pode ser uma opção viável para proprietários que preferem delegar responsabilidades de gestão. E por fim, o último passo. Deve celebrar a compra. Deve comemorar a compra do imóvel porque é extremamente importante. Representa um marco significativo e uma grande conquista na sua vida. Comemorar essa conquista permite-lhe reconhecer o trabalho árduo, a dedicação e a disciplina financeira que levaram a uma compra bem-sucedida. Serve de motivação para manter e melhorar o seu imóvel e para perseguir objetivos futuros. Se chegou até esta parte do vídeo, parabéns!
Confia em mim quando digo que está mais bem preparado para comprar um imóvel do que 80% dos compradores no mercado. Acredito que todos estes passos são importantes e devem ser considerados na compra de um imóvel. A sua opinião é importante. Queremos saber o que achou deste vídeo e do conteúdo que trazemos. É a única forma de garantir que estamos a criar algo verdadeiramente útil para si. Se gostou deste vídeo, confira o meu Instagram. Todos os dias eu publico conteúdo sobre o mercado imobiliário em Portugal. Vemo-nos no próximo vídeo.